Oi pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vim aqui trazer um vídeo mostrando os meus trabalhos que eu fiz na disciplina de rendering. Eu faço faculdade de design de produto e rendering é uma disciplina que a gente faz a representação visual e o foco da disciplina é esse, e especificamente a gente tem que fazer com materiais de desenho e não digitalmente. Eu acabei mencionando isso no vídeo anterior. Caso você queira assistir, eu vou botar um card para você ser direcionado. Eu tava mostrando o processo de pintura de um desses trabalhos, inclusive apareceu no início do vídeo. Mas agora eu vou falar detalhadamente do que a gente estava treinando em cada um desses exercícios. Esse foi o primeiro exercício que a gente teve, que é de sólidos. A gente tinha que fazer em grafite, também em caneta esferográfica, e a gente não podia apagar. Também a gente podia escolher qual tipo de perspectiva a gente gostaria de fazer, então tem um ponto de fuga, cavaleira. Eu fui alternando entre esses dois. O próximo exercício a gente usou tinta guache e a gente estava treinando cores primárias. Então a gente fez esses quadradinhos, acho que se não me engano é 8x8, e depois a gente foi fazendo o efeito degradê com duas cores primárias. Por exemplo, a primeira fileira era amarelo e azul, então a gente ia do amarelo e colocando de pouquinho em pouquinho um pouco de azul até formar esse efeito degradê com verde, e quanto mais chegando perto da extremidade, mais azul ficava. Confesso que era um pouco difícil porque você tinha que dosar muito bem para o efeito ficar bacana, então havia tons que ficavam parecidos demais ou ficavam muito contrastantes e acabava afetando no efeito final, mas isso tudo é aprendizado. Nesse terceiro exercício a gente continuou no guache e dessa vez a gente estava trabalhando cores terciárias. Cor terciária basicamente é quando você mistura uma cor primária com uma cor secundária. E para isso a professora pediu pra gente ir até a área externa da faculdade, procurar por folhas. A minha faculdade tem bastante árvore, então foi muito fácil achar folhas, e a gente ficou selecionando as que a gente queria pintar. Um detalhe importante é que eram folhas que já caíram das árvores e preferencialmente secas. Então foi isso, a gente foi pintando as folhas que a gente pegou, e eu tenho uma foto até quando eu tava pintando do meio do processo. Se eu achar eu vou botar aí. Mas foi isso, a gente teve que pintar 3 folhas. Foi bem legal, eu acho que é um dos meus exercícios favoritos. Esse próximo não foi bem um exercício, porque ele não contava pontos na disciplina, foi somente uma atividade que a professora passou e era opcional, ela não ia cobrar pela entrega. Ela nomeou como cores e emoção, e ela leu um conto em sala e a gente tinha que fazer uma arte baseada no que a gente sentiu enquanto a gente ia acompanhando a história. E a gente utilizava as cores para isso, não exatamente a forma, porque o desenho podia ser abstrato. Agora eu não tô lembrando muito da história, mas eu vou colocar o nome do conto para se vocês quiserem dar uma lida. As cores que eu usei foram azul para representar a inocência, o verde para generosidade e essas manchas em vermelho para representar maldade e violência. E para vocês saberem mais detalhes do desenho, vocês vão ter que ler a história, então leiam e tirem suas próprias interpretações. Esse exercício, na verdade, são 2, e a gente começou a usar os marcadores. É isso, nessa primeira parte a professora pediu pra gente fazer uns quadrados e testando mesmo, fazer linhas horizontais,
com a ponta fina, com a ponta grossa do marcador, pintar um quadrado inteiro de uma cor ou usar duas cores diferentes para formar um degradê, fazer linhas diagonais, verticais. Então realmente era só um teste pra gente sentir como é que usa o marcador pra gente poder ir avançando para aplicação em formas. Já nessa segunda parte, usamos o marcador em sólidos, aplicando luz e sombra com auxílio de outros materiais além do marcador. Eu usei lápis de cor, mas a professora sugeriu que a gente usasse giz pastel seco, mas eu não sei onde é que tá o meu evaporou da face da terra. Ela também ensinou a fazer esse fundo colorido para dar destaque ao produto. Normalmente designers de produto adoram esse tipo de retângulo e eu particularmente também gosto bastante. E só agora, finalmente, nós chegamos na parte de representar produtos. O primeiro material que a professora passou foi metal e a gente podia escolher algum objeto que a gente quisesse. Ela também passou o tutorial de uma torneira, mas eu queria fazer uma coisa diferente, então eu fiz essa chaleira. A professora também pede pra gente fazer composição, então ela sempre pedia pra gente fazer um texto, um título, botar nosso nome, colocar nossa data, e ela queria ver como a gente ia fazer a disposição desses itens na folha pra gente ir treinando hierarquia visual, tipografia, essas coisas mais relacionadas a design gráfico. E olha como eu amo esses fundos coloridos com retângulos quadrados. Esse daí foi em dose dupla, eu botei logo 2, de uma cor diferente. Nesse próximo foi representação de plásticos. Para isso a professora pediu uma semana antes pra gente levar objetos de plásticos da nossa casa. E a gente escolhia um e ela pedia pra desenhar em algum intervalo de tempo. Então começou acho que com 30 segundos, 10 minutos, 1 minuto. Depois ela pediu pra gente trocar de objeto com um colega da sala e fazer esse mesmo esquema de desenhar com tempo marcado. E depois ela pediu pra gente fazer um rendering desse objeto que você pegou do seu amiguinho. Então foi muito interessante porque você tinha que fazer um rendering de um objeto que você não sabia qual ia ser. Esse eu peguei da minha amiga, era um body splash. E junto com a representação você tinha que fazer um título, um texto e uma análise de tarefa que é fazer tipo um passo a passo do que o produto pode fazer. Então nesse caso eu fiz uma pessoa espirrando, né, o body splash. O título foi o nome do body splash, do perfume. E o texto eu coloquei um trecho do Naruto, que o Kakashi fica falando. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. E vocês vão perceber que esse texto vai perpetuar ao longo de todos os exercícios que precisava ter um texto, porque era muito difícil achar um. Porque você não sabe muito bem o que falar, não tem muita coisa que escrever sobre o produto, sabe? Então você podia inventar um texto aleatório só pra você treinar a composição. Nesse era representação de madeiras. Se não me engano, a gente tinha que necessariamente escolher um móvel, então eu escolhi fazer essa escrivaninha. A professora pediu para ter o título, o texto e também um desenho técnico com dimensões e detalhamento, e também tinha que expressar qual era o diedro e a escala. E também tinha que ter a data e o nosso nome também. E novamente aqui está o trecho do Naruto. Eu peguei um produto do Mercado Livre porque já vinha com as dimensões certas, então eu só tinha que colocar as cotas. Eu gostei bastante da composição desse desenho. Esse exercício vocês vão reconhecer se vocês assistiram o vídeo anterior. É representação de material transparente, então eu fiz de vidro. E a professora pediu pra gente usar papel colorido para dar um contraste com a transparência. E também fazer a análise da tarefa. Então eu fiz uma pessoa colocando água no jarro e logo depois botando as flores.
Eu particularmente amei a paleta de cores dessa prancha. Na análise da tarefa eu usei principalmente marcadores e lápis de cor. E no desenho do papel colorido eu usei giz pastel oleoso e lápis de cor. Finalmente chegamos no último exercício da disciplina. Por ser um trabalho final, a professora pediu uma coisa especial da gente. Tínhamos que escolher um projeto de produto que a gente fez ao longo da faculdade ou um projeto pessoal nosso e fazer um rendering englobando tudo que a gente aprendeu ao longo da disciplina, então composição com título, texto, desenho técnico com cotas e diedro, escala e também análise da tarefa. Por ser um trabalho mais especial, a professora pediu pra gente fazer numa A2 e não numa A3. E também para caber tudo que a gente ia botar nessa prancha. Dessa vez eu quis inventar e fiz colagem, então tem alguns desenhos que eu fiz em papel craft, recortei e colei. E esses retângulos eu fiz com papel colorido. E esse projeto eu fiz em grupo na disciplina Metodologia de Projeto que eu tive no primeiro período e a gente tinha que fazer um material de escritório. Então a gente fez um suporte para notebook e para folhas A4. A4 não, A3. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa disciplina que eu considero uma das minhas favoritas das que eu fiz até agora. Espero que tenha ajudado alguém que tenha interesse de fazer faculdade de design no futuro. E qualquer dúvida sobre faculdade, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu posso responder em algum vídeo futuro. Foi um vídeo bem longo, espero que não tenha ficado cansativo para vocês. Então foi isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!